Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo perdeu a sua invencibilidade na Série B e te quebra, sai do G4 da competição. 2 para o CRB, 0 para o Clube do Remo, em um jogo que o Remo foi extremamente ineficaz, extremamente incompetente, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Vamos aqui analisar com calma todo o confronto e eu peço a todos, se vocês gostem desse conteúdo de análise, se inscreva aqui no canal. O meu nome é César Marink, sou criador do canal Bastidores Pará e vamos juntos tentar fortalecer esse projeto Bastidores aqui no YouTube na temporada 2025. Já passamos de 5 mil inscritos no canal, o canal vem crescendo, muito legal a participação de todos e eu conto com a colaboração realmente de todos que gostem desse tipo de conteúdo, que é um conteúdo de análise. Estão gostando? Compartilhe com os amigos, deixe seu like, se inscreva no canal e comentem. Comentem à vontade. Aqui eu dou minha opinião, certo ou errado, e vocês têm a liberdade da opinião de vocês. Vamos então analisar esse Clube do Remo e CRB 2-0 para a equipe alagoana num jogo que o Remo foi extremamente incompetente, né? O CRB mereceu vencer. O CRB não teve nem 10% dos erros que o Clube do Remo teve. Então o CRB mereceu. Foi uma equipe mais organizada também em campo. Então a derrota do Clube do Remo era extremamente justificável. O Remo ele falha na defesa nos 2 gols, 2 bolas cruzadas na área e falha da defensiva do Clube do Remo em não cortar essas bolas. No primeiro gol, o Pedro Costa ele falha, ele não consegue ir na marcação do atacante Mikael do CRB, que há quase 2 anos não fazia um gol. Ele não consegue nem subir para disputar a bola e com isso o CRB faz 1-0. E também no segundo gol, também bola na área, rebote, segunda bola, viva dentro da área do Clube do Remo, ninguém cortou, nem no primeiro momento, nem no segundo, o CRB fez os 2-0. Agora, a parte ofensiva do Clube do Remo não ficou atrás. A parte ofensiva do Clube do Remo foi de uma ineficácia tremenda, gigante, que não pode acontecer num jogo grande desse de Série B. Estamos falando do confronto direto. O Remo teve sim possibilidade de tirar pontos do CRB. No pior das hipóteses, um empate. Se aproveitasse as oportunidades, poderia até ter vencido o jogo, mas não mereceu. Porque não adianta você fazer... O goleiro do CRB fez 9 defesas. O Marcelo Rangel fez 2 defesas. Ou seja, o Clube do Remo conseguiu atacar e criar melhores chances que a equipe do CRB. Só que totalmente ineficaz. Foi totalmente sem qualidade. O Pedro Rocha perdeu um pênalti. Perdeu outra oportunidade na cara do goleiro. No final do jogo, com gol aberto, só para empurrar para dentro do gol, ele consegue desviar a bola para fora. O Viseu, no primeiro tempo, perde uma chance incrível. O Matheus, goleiro do CRB, fez uma boa defesa, mas ele chutou muito fraco. Tinha que chutar mais forte, na frente do goleiro. O Ítalo entrou no segundo tempo também, perdeu uma chance incrível. Ou seja, todo mundo perdendo oportunidades de gol. Então, assim, não tem como falar que o Remo mereceu algo melhor, porque o Remo não mereceu. O Remo foi extremamente ineficaz nas finalizações. Estamos falando de finalizações claras de gol. No mínimo 3, 4 grandes chances para fazer o gol. É pênalti, é na cara do goleiro, é praticamente sem goleiro. Ou seja, são chances claras que o Remo foi lá e desperdiçou. E o CRB, de maneira geral, a gente vai começar já entrando na partida, né? Deixa o primeiro minuto. Até interessante a gente falar da escalação do Clube do Remo primeiro. Marcelo Rangel no gol, Pedro Costa na lateral direita, que eu não gostei, falhou no primeiro gol do CRB. Eu já falei aqui, melhor colocar o Cadu, garoto da base, por mais que cometa alguns erros, mas é patrimônio do clube, que um jogador de mais de 30 anos, que eu acho que não vai ter um rendimento técnico e não vai ter, com certeza, um rendimento financeiro no futuro para o clube. Então, não colocaria o Pedro Costa, ele acabou falhando no primeiro gol da equipe do CRB. A zaga, Reinaldo e Camutanga, Reinaldo também falhou. Os 2 zagueiros falharam na partida, mas no segundo tempo o Reinaldo falhou também, uma desconcentração total do zagueiro do Clube do Remo. Na lateral esquerda, Sávio, no meio campo, Luan, Pedro Castro e Pavani. O Clube do Remo sentindo a falta do meia de criação, depois entrou o Regis, a gente vai falar sobre isso. E o ataque, Pedro Rocha, que fez a pior partida dele com a camisa do Clube do Remo. Adailton e Viseu. Então o Remo volta àquela escalação de 3 atacantes, que eu até gostei dessa possibilidade de ser um Remo mais agressivo também. O jogo começou até de maneira equilibrada, né? Duas finalizações para cada lado, só que com o CRB mais organizado. E logo aos 12 minutos, aos 10 minutos, saiu o gol da equipe do CRB.
A falha que eu citei aqui do Pedro Costa e o Mikael foi lá, cabeceou e empurrou para dentro do gol, fazendo 1-0 para a equipe do CRB. 2 minutos depois, outro cruzamento na área do Clube do Remo, também pela direita novamente, e a bola passa por todo mundo do Clube do Remo. O CRB que não aproveitou. Mas olha lá, as bolas cruzadas na defesa do Clube do Remo hoje surgiram muito perigo, mais do que deveria. Mais do que deveria, não era para surgir tanto perigo assim. Então, fora os 2 gols dessa mesma jogada da equipe alagoana, também criou outras oportunidades, como essa no primeiro tempo, que a bola passou na frente de todo mundo e ninguém cortou. Se tivesse um atacante lá melhor posicionado, que estava mal posicionado. Se tivesse melhor posicionado, teria feito o gol da equipe alagoana. O Clube do Remo vai voltar a atacar só aos 20 minutos com a chance do Viseu na cara do goleiro, desperdiça. Essa já é a primeira. Foi a primeira grande chance do Clube do Remo de empatar o jogo, de fazer o seu gol e de colocar mais dificuldade na equipe alagoana. Só que quem tinha dificuldade na construção era o Clube do Remo. O Clube do Remo tinha no primeiro tempo, sentiu muito a falta do meia criativo, né? O Regis, ele entra no intervalo, né? Então eu acho que o Daniel Paulista até substitui logo no intervalo, só que no primeiro tempo o Clube do Remo foi pior que o seu adversário e o Clube do Remo também, além das falhas que a gente citando aqui, necessitou do meia de criação e o Clube do Remo não teve esse meia de criação. No intervalo do jogo, o Daniel Paulista promove algumas substituições para a saída do Viseu, que foi muito mal, para a entrada do Ítalo, saída do Pavani para a entrada do Regis. Aí eu não teria tirado o Pavani, não que ele estava fazendo uma grande partida, tá? Não estava, mas eu perdendo o jogo, podendo a possibilidade de atacar mais o CRB, eu colocaria o Regis, sim, mas jogar junto com o Pavani para ter mais uma opção de criação nesse meio campo do Clube do Remo. De qualquer maneira, o Clube do Remo volta melhor no segundo tempo, tá? O Clube do Remo chegou atacando mais o CRB, na verdade o Remo finalizou mais que a equipe do CRB. O Remo propôs mais o jogo que a equipe do CRB, o CRB se defendeu bem na maioria das vezes, mas foi um Clube do Remo que estava disposto a buscar o empate. E essa substituição foi bem legal também do Daniel Paulista, porque mexeu numa maneira tática da equipe, que o Adailton ele jogou mais próximo da área junto com o Ítalo. E isso proporcionou uma boa jogada do Adailton pela ponta direita e ele sofreu o pênalti. Sofre o pênalti, a possibilidade do Clube do Remo empatar o jogo, Pedro Rocha foi lá e desperdiça. Então, ó, Viseu perdeu um gol na cara, Pedro Rocha perdeu a penalidade máxima. E é lógico, quem não faz, leva. E praticamente na sequência, 5 minutos depois, bola na área, falha defensiva do Clube do Remo e o CRB faz o seu segundo gol, 2-0. Ou seja, o Remo, ele perdeu por mérito do adversário, evidentemente, que soube explorar as fragilidades e os erros do Clube do Remo, mas também perdeu por seus erros, né, gente? Perdeu por seus erros. O goleiro fez uma boa defesa no pênalti, mas você não pode perder pênalti. Você não pode perder 3 gols na cara do goleiro. Você não pode perder um gol aberto, praticamente sem goleiro, mandar para fora. Não pode. Não pode. Então o Clube do Remo também perde por seus erros, né? E igual eu falei, um jogo de confronto direto. Um jogo de confronto direto que tem que ter essa atenção. Então, seria, se pelo menos esse pênalti empatasse o jogo, poderia ser um outro cenário a partida, né? Poderia ter um empate, ia fazer o quê? O CRB teria que partir para cima, estava jogando dentro de casa, precisava vencer, tá nessa luta pelo acesso também, assim como o Clube do Remo, então a torcida ia ficar mais impaciente, ia tentar jogar o time para cima, o treinador ia fazer substituições mais ousadas, o Barroca. Então, perder essa oportunidade no pênalti praticamente mudou o cenário do time do Clube do Remo, porque depois sofreu o segundo gol e houve uma desconcentração natural da equipe do Clube do Remo, que teve até aquela falha, né, do Reinaldo, que Reinaldo falha e quase o CRB faz o terceiro gol, o CRB perdeu uma boa oportunidade também. Depois o Daniel Paulista promove algumas substituições, né, outras, saiu Pedro Castro para a entrada do Dodô, para deixar um Remo mais ofensivo, e a saída do Adailton para a entrada do Gabriel, que pouco participou da partida. Nessa sequência dos 2-0, uma desconcentração, o Clube do Remo ainda conseguiu criar, porque tinha um meio-campo um pouco mais criativo, mas não conseguiu fazer gol, né? Foi o Ítalo perdendo gol na cara, num contra-ataque 2 contra 1. Pedro Rocha e Ítalo. Pedro Rocha toca pro Ítalo e Ítalo perde o gol. Aí depois Pedro Rocha tem uma grande oportunidade no final da partida, eu acho que não ia mudar muito o cenário, tá perdendo 2-0, ia perder para 2-1, enfim, por 2-1 podia ser um abafa no final, não sei, mas também perde uma chance incrível, inacreditável. Eu citei aqui, e
a derrota foi merecida. Eu citei aqui que o Clube do Remo, em outros vídeos, que ia passar por esses momentos, né? Não ia vencer todos os jogos, como estava vencendo, praticamente todos. Tal. Ia passar por uma sequência de 3, 4 jogos sem vencer. Só que o Remo já chegou nesse limite. 3 jogos sem vitória. E o Clube do Remo não pode, para um time que briga o acesso, todo time pode oscilar durante 3, 4 rodadas, mas não pode ser sempre. E esse período sem vencer não pode ser muito grande também. Porque, ó, para você ver, o Goiás já disparou na liderança. Hoje o Clube do Remo é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro. Tá só um ponto do G4, ou seja, venceu o Operário, dependendo dos outros resultados, pode voltar pro G4. Mas tem um monte de time nessa linha aí de 18, 17, 16 pontos. E tem outros times que estão um pouquinho mais atrás, com 13, 14 pontos, como o Atlético Paranaense e tal, que eu acredito ainda vai brigar pro acesso. Ou seja, não dá para desperdiçar ponto, tá? E hoje, o Remo desperdiçou pontos, tá? O Remo foi incompetente ao extremo, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva principalmente, e a incompetência do Clube do Remo não permitiu que o Clube do Remo saísse com pelo menos um ponto lá de Alagoas e agora tem que vencer o Operário. Chega, tá? Ok, não é o fim do mundo, tem uma semana para trabalhar, melhorar, mas tem que vencer agora a equipe do Operário, porque não pode agora adiar por mais uma rodada essa vitória. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixe um comentário aí o que vocês acharam desse CRB 2, Clube do Remo 0. Um abraço e até o próximo.